tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Senhor, Tu já tens se feito presente em nosso meio. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai. Sabemos que hoje é um culto de missão, sabemos como o inimigo luta contra os missionários do Teu reino, mas que essa palavra nos anime, nos dê força e que o Espírito nos impila a fazer cada vez mais missões. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, de um homem, de um personagem muito conhecido da palavra. É bem verdade que a maioria que daqui estamos, se não para dizer 100%, conhece o profeta Elias. É bem verdade que a história de Elias, ela vai contar a respeito, e ela vai nos dar algumas lições de como é a carreira de um missionário na terra. Elias representa muito bem, a vida de Elias representa muito bem como que é a vida de um missionário na terra. Então nesta noite queria compartilhar com os irmãos, enquanto nós iremos escorrendo a vida deste profeta, a vida deste missionário que foi escolhido por Deus para um tempo muito difícil. Gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco da vida deste homem e algumas lições que nós podemos trazer para nós. Bem verdade também que a gente consegue encontrar no final dessa história de Elias uma semelhança de Cristo. Cristo, quando ele tinha acabado de ressuscitar, alguns discípulos, quando eles estavam desacreditados, eles estavam pensando, meus pastores, que Cristo não passou de uma balela, que tudo aquilo que eles viveram ao longo de 3 anos foi a obra do acaso. E aí a Bíblia fala que Jesus encontra com 2 homens a caminho de Emaús, e ele vai mostrando que durante toda a Bíblia ele estava presente. E até nessa história de Elias nós conseguimos encontrar simbologias de Cristo. Elias, meus irmãos, ele foi levantado por Deus para cumprir uma missão. Bem verdade que missionário é aquele que é levantado para cumprir alguma determinada missão. Quando o missionário é levantado, ele é levantado para cumprir alguma missão. E a missão de Elias, esse homem que a Bíblia nem vai falar muito a respeito de onde que ele veio, quem eram os pais deles, não. Vai dizer apenas que ele era da região de Gileade. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias para um tempo onde Israel passava por uma crise espiritual muito grande. A Bíblia diz que veio uma rainha chamada Jezabel, ela casa com Acabe, os irmãos sabem disso. E a Bíblia vai dizer que Jezabel traz para o povo de Deus um Deus estranho chamado Baal. Baal era considerado o Deus da fertilidade. Ou seja, se a plantação fosse boa, se desse muita plantação, se hoje para amanhã a plantação não tivesse nenhum tipo de males e ele escolhesse muitas coisas, eles começavam a dar graças a Baal. O povo de Israel, que outrora era o povo de Deus, que outrora agradecia a Deus por tudo, agora, pastor William, quando vinha a chuva, o povo dobrava e falava: obrigado, Baal. Só que Deus não vai deixar desse jeito. Por quê? Porque é bem verdade, e a gente aprende isso na escola dominical, que Deus escolheu Israel para se manifestar ao mundo. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, para Deus revelar os seus desejos, o plano de salvação para a humanidade. E aí, Satanás colocando Baal, Satanás colocando um novo Deus para
aquele povo adorar, não estava apenas comprometendo aquele tempo, mas comprometia todo o projeto de Deus para a humanidade. Só que a gente sabe muito bem que por mais que Satanás tente perverter algum projeto, no final nosso Deus ainda está no controle. Aleluia! E aí Deus não vai deixar isso acontecer. Deus levanta agora Elias. Elias vai surgir, e a Bíblia vai dizer que Elias chega para Acabe e fala que a Deus iria cercar o céu, agora não choveria mais. A Bíblia vai dizer que Elias chegou para Acabe e falou: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover enquanto eu falar. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque o povo, como eu disse anteriormente, eles estavam prestando culto a Baal. Então se chovesse, eles agradeciam a Baal. Aí Deus falou assim: eu vou cercar o céu por um tempo, para mostrar para Israel que quem continua no controle ainda sou eu. Aleluia! Antigamente, quando chovia, o povo falava: muito obrigado, Baal. Deus falou: quer ver que eu vou mostrar para eles que quem ainda está no controle sou eu. Eu vou deixar ficar sem chover, para mostrar para esse povo que eu ainda estou no controle. Aleluia! Por mais que, aleluia, ao povo de Israel naquele tempo falava que o controle tinha mudado, agora não era mais Deus, agora no nome das crianças, nos hinos exaltados, não era mais Hosana a Deus poderoso, agora falavam: é Baal, obrigado Baal. Agora entre os grandes, os reis, não é mais Deus poderoso, agora é obrigado Senhor Baal. Mas por mais que a população falava que o controle tinha mudado, por mais que os grandes falavam que o controle tinha mudado, no céu o controle ainda continuava na mão de Deus. Aleluia! Aí Deus falou assim: eu vou fechar o céu para mostrar para esse povo que eu ainda estou no controle. A primeira mensagem, a primeira lição que a gente consegue tirar nessa história é a seguinte: por mais que as autoridades do presente século fale que a autoridade mudou, que agora quem está no controle é fulano, é o sistema cicrano, é político, por mais que a população diga que quem está no controle agora é o homem tal, é o fulano de tal, é o presidente de não sei qual país, a gente ainda sabe que quem continua no controle é o Deus de Israel. E quando ele fecha o céu, ninguém abre o céu. Quando ele abre o céu, lá em Gênesis, caiu a tempestade, o dilúvio, e ninguém foi capaz de fechar. Agora quando ele fechou, ninguém foi capaz de abrir. É Deus dizendo para a igreja hoje: ei meu amigo, ei minha filha, fica tranquila, por mais que o homem disse que o controle mudou, no meio do céu eu ainda continuo sobre todas as coisas. Quem crê nisso, que o nosso Deus ainda continua no controle. Agora, e Elias fala, o céu se fecha, e Deus manda o profeta correr. Agora o profeta Elias, ele começa, Deus manda para Elias se esconder. É interessante que a Bíblia vai dizer que Deus fala com Elias: eu já ordenei os corvos a te sustentar, vai para a beira do Querite, porque ali vai ter provisão para você. Agora o missionário Elias, ele vai para um lugar, ele vai se reservar por um tempo. E aí é muito interessante que a gente entende o cuidado de Deus com o missionário. Missionário não é apenas os que estão lá, todo mundo sabe disso, no campo missionário. Nós somos missionários no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa igreja, na nossa cidade. E aí a gente entende o cuidado muito grande que Deus tem com os missionários dele, porque quando Elias estava escapando de Acabe, Deus já tinha reservado pão, já tinha reservado água para Elias. Sabe por quê? Porque tem hora que Satanás quer colocar na cabeça dos missionários que ele vai ficar sem provisão. Tem hora que Satanás quer colocar na cabeça dos missionários que ele não vai ter provisão e que o céu não está te vendo. Que mentira! Quando Elias iria se esconder, Deus já tinha preparado água, Deus já tinha preparado pão para ele. O que Deus quer dizer para a gente essa noite é o seguinte: ei meu filho, você cumpriu tão bem a missão. Você acha que eu vou te deixar sem pão e sem água? Você acha que eu vou te deixar sem provisão? É mentira do inimigo. Para os missionários de Deus,
provisão, tem provisão, tem provisão. Antes mesmo de Elias escapar, Deus já disse, já tem ordenado os corvos para te alimentar. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje. Antes mesmo de você pensar que a provisão na tua vida está acabando, Deus já está ordenando alguém, alguma empresa, alguém para te sustentar, diz o Senhor. Deus já está ordenando alguém para te sustentar. Tem provisão de Deus para você. Você não vai ficar sem provisão do céu. Você não vai ficar sem provisão espiritual. Você não. O inimigo está querendo colocar na nossa mente que os missionários que cumpriram tão bem no campo de batalha agora vão ficar desassistidos. É mentira do inimigo. O nosso Deus tem preparado provisão para cada um dos missionários. Elias agora vai ficar na beira do ribeiro. Ele come do pão, ele come da carne e do alimento que os corvos trazem. E ele se alimenta e bebe do ribeirinho. Só que a Bíblia vai dizer que o ribeiro se seca. E o ribeiro começou a secar. Foi passando o tempo, foi secando o ribeiro. Até que chega um ponto que o ribeiro secou. O ribeirinho chega um tempo que se finda por completo. E quando o ribeiro se seca, Elias vai ter uma ideia. Elias vai entender que o tempo dele naquele ambiente tinha acabado. Porque tem ribeiros que estão secando na nossa vida e a gente quer ficar enraizado naquele ambiente. Meu Deus santo. Tem ribeiro que começa a secar, está tudo mostrando que o ribeiro está secando. E aí Elias fala, vou continuar aqui, vou ficar aqui, vou me enraizar aqui. Mas Elias era profeta e tinha uma intimidade com Deus. Quando o ribeiro começou a secar, ele começou a entender, meu tempo aqui está acabando, meu tempo aqui está finalizando. Tem muita gente morrendo porque está vendo o ribeiro secando e está continuando. Elias entendeu, o ribeiro está secando, Deus vai me mandar para outro lugar, porque assim é um missionário. Jesus falou isso com Nicodemos, não sabe para onde vem e nem para onde vai. Meu irmão, se você estiver percebendo que tem algum ribeiro secando, não cisme em continuar, já que Deus te quer levar para um nível ainda maior. Sabe o que é isso? Sabe o que é ribeiro secando? Sabe o que é ribeiro secando? Tem hora que você tinha uma amizade, conversava a noite inteira, agora não consegue conversar nem 10 minutos. É o ribeiro secando e Deus dizendo, acabou para você. Era gente que tinha empregos, que chegava lá, todo mundo cumprimentava, oi, tudo bem? Agora você chega e ninguém olha, Deus falando, o seu tempo aqui acabou. É gente que está tentando fazer de tudo certo, no final dá ruim. É Deus dizendo, o seu tempo aqui está acabando. Não tente continuar em lugar onde a provisão está acabando. É Deus dizendo para missionários aqui hoje, se está acabando o ribeiro, é que eu estou te querendo te levar para um lugar melhor. Mas eu tenho uma notícia boa do céu para alguém. Enquanto o ribeiro está secando, Deus vai lá numa viúva de Serepta e vai dizer, eu vou te levantar para usar e alimentar alguém. Enquanto os ribeiros, que já não é mais para você, está secando, Deus já está preparando coisas maiores para a sua vida. Deus vai dizer agora, meu Deus do céu, Ele vai falar assim, Elias, levanta-te, porque eu vou mandar você. Já ordenei que uma viúva te sustente. Aí Elias vai pegar e vai na direção da viúva. Aí Elias vai lá, porque agora a provisão dele já não está mais perto do ribeiro. A provisão dele está através da viúva. A provisão de Deus para você vai estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Se Deus te chamou para ser empresário, a provisão dele vai ser através da empresa. Mas não tente fazer o que não é da provisão de Deus para a sua vida. Aleluia. Se a provisão estiver no Querite, vai para o Querite. Mas se a provisão de Deus estiver, aleluia, através de uma viúva, se submeta à vontade de Deus, porque lá vai ter provisão para você também. A palavra do Senhor vai dizer que agora Elias vai chegar para ser sustentado por uma viúva. E ela fala assim, calma aí, eu só tenho um pouquinho de leite, um pouquinho de negócio para fazer o pão. Ele falou assim, fica tranquilo, faz para mim primeiro.
faz para mim primeiro, que não vai faltar até a chuva descer de novo. Glória a Deus. Mas isso é completamente contra as nossas escolhas. Por quê? É bem verdade que estava sem chover. Uma das, para não dizer a principal fonte econômica daquele povo, era a plantação. Se não tem chuva, jovens, não tem dinheiro. E olha quem que Deus escolhe para sustentar um missionário, uma viúva. Se Deus perguntasse assim, Pedro, quem que você escolheria? Eu falaria um fazendeiro. Ele tem mais condição de ter o recurso necessário. Eu vou escolher um fazendeiro. Mas Deus escolhe logo uma viúva. Se fosse fazer uma lista, meus pastores, de quem vai ser escolhido por Deus, provavelmente a gente colocaria a viúva lá na última posição. Uma viúva sustentar alguém? Naquele tempo, mulher nem trabalhava e ainda é viúva. Como que ela vai ter condição de sustentar o profeta? Se a gente fosse fazer uma lista, a gente colocaria ela lá no último lugar. Ela era a última, era a mais improvável para sustentar o profeta. Mas Deus é assim mesmo. Deus escolhe os improváveis. Na lista do homem, a viúva seria a última, mas na lista do céu, ela foi a primeira. Eu queria que alguém falasse comigo assim: improvável, improvável, mas escolhido. Mas escolhido por Deus. Ela não tinha nome, mas foi escolhida. O que Deus quer nos dizer essa noite é o seguinte: talvez você não tenha nome, é o improvável, nasceu num lugar pequeno, mas foi escolhido pelo Senhor. Aleluia. Não tem nome, não tem título, não vem da família de pastor, mas foi escolhido por Deus. Aleluia. Vim de um lugar simples, não tenho dinheiro na minha conta bancária, mas foi escolhido. É improvável, mas foi escolhido. É pequeno, mas foi escolhido. Não tem aparência, mas foi escolhido. O que Deus quer dizer essa noite o homem escolhe por homem, ele escolhe por conta bancária, o homem escolhe por nome, por status social, mas eu te escolhi, mesmo sendo improvável, eu te chamei. Você tem uma missão e prepara-te. Tem algum profeta, algum missionário que será sustentado através da sua vida. Na lista do homem, aquela viúva seria a última, mas na vista de Deus, ela foi escolhida para sustentar o profeta. E aqui a gente encontra dois tipos de missionário. Tem um missionário que é Elias, que vai ir até Acabe, mas tem um missionário viúva que vai sustentar quem que vai ir até Acabe. Glória a Deus. Tem dois tipos de missionário. Tem um missionário que vai até Acabe, que se apresenta, que vai até o campo, mas tem missionário que vai sustentar os que vão até o campo. Aleluia. Glória a Deus. A viúva fica, já estou finalizando. A viúva fica e ela vai agora alimentar o profeta. E a viúva está alimentando o profeta Elias. Aí chega um tempo que Deus fala com Elias. Elias se apresenta de novo até Acabe. Você conhece muito bem. Elias se apresenta. Acontece um desafio. O desafio que acontece, a palavra do Senhor vai dizer, irmãs, que Elias faz um desafio com os profetas de Baal. Quem fizer fogo do céu descer é o Deus de verdade. E aí a palavra do Senhor vai dizer que os profetas de Acabe tentam várias vezes e não acontece absolutamente nada. Elias ora, desce o fogo do céu. Agora o povo de Israel novamente se prostra perante a Deus e fala, verdadeiramente Deus é o Senhor. Aleluia. Tudo isso através da vida de Elias. Só que o missionário, ele vai sofrer repressão.
missão. Eu nunca vi um missionário cumprir uma missão muito bem, de uma forma tão excelente, e ele não sofrer ameaça do inferno. Quando Elias ele acaba de cumprir essa missão, a palavra do Senhor vai dizer agora que Elias é ameaçado por Jezabel. Jezabel fala assim, envia um mensageiro para ele e fala assim: fala para Elias que até amanhã, nessa hora, se ele não tiver morto, que os deuses fazem coisas pior comigo. Quando Elias, caminho para o final, escuta esta mensagem, ele tem que correr pela vida dele. Ele começa a correr. Ele deixa o servo dele e ele continua correndo, até que chega um lugar que ele se cansa. E aí ele vai dizer o seguinte: Senhor, tira minha vida, porque eu não aguento mais. O profeta Elias se cansa, ele se encosta e ele está cansado, porque tem uma fase da vida do missionário que ele se cansa. É tanta represália do inferno que chega um momento que o missionário ele se cansa. Só que Elias ele tem coragem de admitir isso para Deus. Sabe por que tem muito missionário hoje parando de verdade por completo? Porque até diante do Senhor ele não tem coragem de dizer que está cansado. Ele não tem coragem de falar: Senhor, eu cansei de verdade. A luta está muito grande, mas o Senhor ele nos trouxe aqui hoje para dizer: missionário, missionário, quando tu estiver cansado, como foi muito bem cantado anteriormente aqui, fala comigo que tu está cansado. Não fique com medo de dizer que você está cansado. Não tenha medo de abrir o seu coração para Deus e dizer: estou cansado, Pai, não estou aguentando, a luta está muito forte. Não tenha medo de dizer isso para Ele. Tem hora que a gente quer ser super-homem na presença de Deus. Deus quer encontrar missionários que na frente de Acabe seja forte, mas com ele no individual fale: não estou aguentando, está difícil demais, realmente eu não estou suportando. Elias tem coragem de abrir isso para Deus, aleluia. Só que tem uma vantagem quando você se abre para Deus. Ele conta para Deus e dorme. Só que Deus nunca vai deixar o missionário sem sustento do céu. Aleluia. Elias está dormindo. De repente a Bíblia fala que o anjo acorda ele. E aí tem pão e tem água para Elias. Elias estava cansado. Ele se levanta, come do pão, bebe da água. E aí a Bíblia fala que ele se volta a deitar. Aí mais uma vez o anjo desperta. Ele fala: come do pão, bebe da água, porque longa é a tua caminhada. Elias come do pão, bebe da água, e pastor Samuel, ele se fica forte de novo. Aí a gente pergunta assim: quem é o pão e quem é a água? Ele vai dizer em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de águas vivas. Quem beber de mim jamais terá sede de novo. Satanás colocou na mente de alguns missionários aqui hoje que é o seu último dia, que você está cansado e que você vai morrer. Mas assim tem uma palavra de Deus para essa igreja. Quem crê, levante a sua mão. Está descendo o pão do céu, está descendo água do céu para alimentar os missionários aqui. Essa água é Jesus de Nazaré e está dizendo: continua, continua, continua. Elias estava morrendo, desceu o pão do céu para sustentar ele. Aleluia. Eu gosto da Bíblia. Eu finalizo agora. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia se completa. A Bíblia vai dizer, meus pastores,
pastores que tinha um gigante muito grande ameaçando Israel. Aí o gigante estava ameaçando os guerreiros de Israel há praticamente 40 dias. Aí o pai Jessé pega Davi e fala: Davi, leva pão para os seus irmãos, aleluia. Porque assim mesmo, tem hora que o gigante está cansando os missionários, mas o Pai do céu enviou o pão, que é o filho dele, para dar força para cada guerreiro que está aqui essa noite, para continuar na batalha. Você não vai parar. Está descendo o pão do céu, está descendo o pão do céu. Urimica lá, está descendo o pão do céu para o missionário nessa noite. Está descendo o pão, está descendo água. Jesus Cristo está no nosso meio. Ele está dizendo: você chegou muito longe para parar agora. Receba pão, receba água, porque longe e longa é a tua caminhada nessa terra. Tem pão do céu descendo para a vida de missionário nessa noite. Tem gente aqui hoje que falou: hoje é o último culto. 2025 eu vou chegar no pastor William e vou dizer: para mim deu, acabou, mas está descendo o pão que é Jesus Cristo no nosso meio. Não, você não vai parar. Não, você não vai desistir. Não, você não vai desanimar. Meu Deus do céu, tem uma graça de Deus descendo nesta casa para dar força para missionários para mais um ano. Tem graça de Deus descendo para os músicos para dar força para vocês por mais um ano. Tem pão do céu descendo para os jovens para dar força para vocês por mais um ano. Tem pão do céu descendo para as irmãs para dar força para vocês por mais um ano. Tem pão do céu para a juventude, para a igreja, para nos dar força para mais um ano. Os missionários não vão morrer. Os missionários não vão acabar. Não vai se matar. Não vai se suicidar, a depressão não vai entrar na tua casa, porque assim diz o Senhor: está descendo o pão, está descendo água, e você vai continuar. Quem acredita nisso, para dar glória comigo? Quem acredita que o nosso mestre não vai deixar a gente morrer no deserto, que a depressão não vai matar, que nada vai nos parar, porque o pão vivo que desceu do céu está no nosso meio. Deus, agora a Bíblia vai dizer que agora o povo de Deus, ele está, agora Elias ele está forte de novo, ele está agora revigorado de novo, e aí Deus vai enviar ele. E aí vem aquela pergunta: Elias está forte e vai ser enviado. E aí fica aquela pergunta: pastor, o senhor falou que a gente pode chamar no final, então vamos chamar vocês aqui na frente. Mas só para a gente finalizar, vai ficar uma pergunta: por que eu tenho que ser enviado? Por que eu não posso ficar só sentado no banco? Por que eu tenho que ser enviado? Quando eu falo ser enviado, não é só ir para a África, não é só para Portugal, é enviado aqui mesmo dentro das nossas cidades, dos nossos bairros. Por que eu tenho que fazer alguma coisa para Cristo? Porque a gente entendeu que o pão e a água na Bíblia representam Cristo. E quando Deus faz a multiplicação dos pães, quem que entregou os pães? Foi os discípulos. Porque Deus entregou o pão, que é Jesus, mas Ele conta com cada um dos discípulos dele para entregar o pão. Primeiro Deus vai te sustentar, primeiro desceu para a sua vida. Agora quando Elias está forte de novo, Deus fala: vai Elias, você vai ser enviado. Levanta lá, unge um outro rei, levanta Eliseu, porque você está firme de novo. Maravilha. Elias agora está sustentado, e Elias agora volta a cumprir o que Deus tinha na vida dele. E ele continua a missão dele. Resumo para a gente finalizar: Elias surgiu, foi lá, desafiou Acabe, venceu Acabe. Você também é assim, vai ser usado por Deus para um propósito, mas durante a sua vida de missionário nessa terra, vai ter uns momentos meio difíceis, mas nesses momentos difíceis, e se alguém estiver passando por algum momento difícil desse aqui,
fica tranquilo, vai descer pão do céu, que é Jesus Cristo, para nos sustentar. Só que tem uma coisa que não está finalizando, que é o quê? A vida nossa como missionário vai ter um final também. E a vida de Elias também tem um final. Qual foi o final da vida de Elias? Jezabel jurou para ele que mataria ele em 24 horas. Mas Elias não morreu. Glória a Deus. Depois que Elias está sustentado de novo, a Bíblia fala que ele volta a cumprir todo o propósito dele na terra. E aí, Elias forte de novo, a Bíblia fala que ele atravessa o rio, quando de repente Eliseu está do lado dele, Elias é arrebatado. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que esse texto de Elias quer dizer para nós. Esse texto não é só sobre Elias. Não. Porque quem come do pão, quem bebe da água que é Jesus Cristo, o final vai ser um só. Qual que é o final? Jezabel, que falou que mataria Elias, caiu, você não morreu. Acabe, que disse que mataria o profeta, veio a lança e matou. Mas quem come do pão, quem bebe da água que é Cristo de Jesus de Nazaré, o final é um só. Nós estaremos junto com os nossos irmãos, quando de repente nós seremos arrebatados daqui. Oh glória! Jezabel, sabe qual que é o final de Jezabel? Queimando no inferno se não se converteu. Sabe qual que é o final de Acabe? Punição eterna. Sabe qual que é o final de Baal? Queimando no inferno. Mas quem come do pão, quem bebe da água, quem é missionário de Deus, no final só tem uma coisa para acontecer: vai subir. Eu gosto muito de Dr. Billy Graham, porque ele vai dizer: eu li o último capítulo da Bíblia, vai ficar tudo bem. O que Deus quer dizer para a gente é: no final de tudo, Jezabel vai morrer, Acabe vai morrer, Baal vai cair, mas a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de São João da Ré, vai subir. Não tem ninguém que nos prenda, fica de pé comigo. Não tem ninguém que nos prenda neste mundo. No final da nossa vida de missionários, a igreja vai subir. Quantos estão esperando isso? Aleluia, a igreja vai subir. Se você ainda não come do pão, se você ainda não bebe da água, essa é a noite. O pão e a água é só uma simbologia, é Cristo. Aceite Cristo, porque no final nós iremos subir. A Bíblia diz que a roupa de Elias fica, mas ele sobe, aleluia. No final a minha casa vai ficar, minha gravata vai ficar, mas a igreja vai subir. No final de tudo, Acabe, Jezabel e Baal e todos os demônios que lutam contra a tua vida, eles têm um fim determinado. Mas a igreja, os missionários de Deus, no final de tudo, nós iremos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens, como diz Tessalonicenses e como diz no Novo Testamento. Meus irmãos, eu quero lhe contar um mistério. Na verdade, nem todos que estão aqui vamos dormir, mas todos seremos transfigurados, mudados, revestidos com o corpo celestial. E todos que aqui estão, no final de tudo vai subir. Iremos para a linda cidade, nós iremos encontrar com o nosso noivo. E eu agradeço a ele por oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Deus continua abençoando, irmãos, nosso irmão Pedro Eugênio, essa palavra poderosa da parte de Deus para o nosso coração. Quantos receberam essa palavra nessa noite? Amém, glória a Deus. Os planos, os projetos de Satanás para a nossa vida, eles são frustrados, mas os planos